cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Coloque a sua mão agora sobre a sua mente, por gentileza, você aqui, você em casa, repita com o Padre essa pequena oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, lava com teu sangue, lava com teu sangue, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue a minha mente, os meus pensamentos, os meus ouvidos, os meus sentidos, externos e internos. Cubra-me com teu sangue, para que o mal não me atinja, para que eu seja guardado por ti, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos 12, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Uma passagem que, como a Paula dizia, talvez você já ouviu outros pregadores falando sobre ela, mas ela, cada vez que nós a proclamamos, ela tem um sentido todo especial. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espírito, o verdadeiro culto. Não vos conformeis, presta atenção nessa palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Veja bem, o padre quer trazer novamente alguns elementos dessa palavra. O versículo 1, eu nem vou me deter tanto nele, mas ele é importante também. Eu vos exorto a vos ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso verdadeiro culto. Agora o versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis, guarda essa palavra, conformar. Mas transformai-vos, guarda essa palavra, transformar, não é? Renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Está querendo dizer para nós que a nossa maneira de julgar e de pensar, se não estiver alicerçada e fundamentada na palavra de Deus, ela não está certa, né? Ela não está de acordo com aquilo que deveria ser. Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que a palavra já está dizendo? Vou começar de trás para frente. Que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Agradável, boa e perfeita. Quem não quer uma coisa boa, agradável e perfeita? Mas, para nós chegarmos à vontade de Deus boa, agradável e perfeita, para que ela se concretize na nossa vida, nós precisamos percorrer o caminho que essa palavra nos traz. Em primeiro lugar, não vos conformeis com esse mundo. Você sabe que a palavra conformar foi escrita no grego com a palavra sistematizó, que queria dizer o seguinte, assumir a forma de, né? Há uma diferença entre a palavra forma e a palavra forma. Quem aqui já não comeu aquele bolo na casa da vovó? Ai, que maravilha, né? Eu gostava dos bolos, gosto dos bolos que a minha mãe faz, ela sempre faz. Também aqui em casa, né, a Neia e a Fia, que trabalham em casa, fazem um bolo de milho. Quando eu chego em casa, elas já falam assim, o bolo amarelo está pronto, né? O bolo amarelo, ele é colocado no quê para ser feito? Em uma forma, né? E é interessante que o bolo, a gelatina, ele obedece aquilo que a forma lhe impõe. Se a forma do bolo é redonda, o bolo fica redondo. Se a forma da gelatina é redonda, a gelatina fica redonda. Se a forma é quadrada, o bolo e a gelatina seguem essa forma, da forma, né? Porque o que é a forma? É o que nos informa, nos dá forma. Então, a palavra está sendo muito clara. Não assuma a forma desse mundo, o molde desse mundo. Não se conforme com isso, né? E a palavra conformar também no sentido moderno, ela é muito iluminadora aqui, porque a pessoa está conformada com a situação dela. Ela ganha pouco, por exemplo, ela tem um casamento ruim, ela não é feliz, mas ela se conformou. Deus está dizendo, não assuma a forma, o molde, também não se conforme, não se acomode. Não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, Deus está nos colocando em movimento. Deus está dizendo, não está bom do jeito que está. Ele está dizendo, é preciso se movimentar. Porque o não se conformar pressupõe uma ação. Eu não posso me conformar com esse mundo e eu preciso agir.
para me tornar o que Deus quer. Depois a palavra continua. Transformai-vos. A palavra transformar, ela é uma tradução, né, do grego antigo, era metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose também, que quer dizer transformação. Guarda essa palavra metamorfose e transformação, que o padre vai falar bastante dela hoje. Então, não se conforme, não assuma forma, mas se transforme, viva uma metamorfose. O que é a metamorfose? É você sair de um ser para outro. E vou falar bastante da borboleta hoje. E diga de passagem, eu gosto demais das borboletas. É um bichinho bonitinho, né? Eu gosto muito. Aqui não pode ter borboleta de estimação, né? Mas eu acho linda demais. Mas a borboleta, ela é uma larva e se torna uma borboleta. Vou explicar detalhadamente o processo da borboleta, né? O processo de mudança. Então, ela sai de um ser e se torna outro. É isso que é ser cristão. É você, filho, filha, deixar-se moldar, transformar tanto por Deus e pela sua palavra, a ponto de você deixar de ser aquilo que você era e se tornar um novo ser. Aquela que está em Cristo é uma nova criatura, diz a palavra de Deus. O que era velho passou, tudo se fez novo. Então, não existe cristianismo sem se deixar metamorfosear, né? A palavra é difícil, sem se deixar transformar por Deus, sabe? Então, a palavra precisa gerar uma transformação na nossa maneira de interpretar o mundo. Porque é isso, não vos conformeis, transformai-vos renovando. O que é renovando? Mas novarum, né, quer dizer tornar novo, vem do latim, tornar novo. Você tem que tornar nova a sua maneira de pensar, de julgar. A maneira que eu penso e julgo, ela é inspirada pela palavra de Deus? Ela é inspirada pelos valores do Evangelho? Ou ela é inspirada, talvez, por uma ideologia, por um youtuber famoso, por aquilo que a novela apresenta? Eu preciso me questionar, porque, olha, não existe vida nova sem essa transformação. É você deixar de ser um ser e se tornar outro. É isso, é um novo nascimento. E isso é muito concreto. E o importante aqui é frisar que nesse processo de transformação existe uma parte ativa que eu e você fazemos, é um esforço para eu pensar como Deus. Aí entra a importância do estudo da palavra, né? A Paula disse que vai conduzir um estudo da palavra. É importante nós fazermos o estudo bíblico, termos contato com a palavra todos os dias, buscarmos abandonar aquilo que nós sabemos que não é da vontade de Deus, né? É a transformação ativa, eu preciso agir, mas também eu preciso frisar isso com muita exatidão. Existe aquilo que é chamado de transformação passiva, ou seja, não sou eu que estou agindo, é Deus que está agindo para me mudar. É Deus que está fazendo algo ou permitindo algo para me transformar, para que eu entre nesse processo de metamorfose, deixando de ser um ser e me tornando outro ser. Então, existe a mudança passiva, também ativa, que você age, que você faz, e a passiva, deixa Deus fazer, ou seja, não atrapalha o trabalho de Deus, né? Então, nós vamos refletir sobre isso. Olha, muitas vezes a gente pede, Senhor, muda as minhas circunstâncias, né? Muda o meu casamento, muda a circunstância do meu trabalho, muda a minha saúde. Mas olha, Deus não vai mudar as suas circunstâncias e as minhas circunstâncias enquanto nós não deixarmos as circunstâncias nos mudarem. Deus não vai mudar as suas circunstâncias enquanto as suas circunstâncias não mudarem você. Porque muitas vezes Deus permitiu essas circunstâncias, por circunstância que eu digo, um problema, uma situação desconfortável, né? Como a nossa mente é programada para buscar o conforto, sobretudo nesse tempo, a gente quer só o que é confortável, o que é bonito, né? E a gente ouve alguns discursos que se dizem cristãos, mas no meu ponto de vista não são cristãos. Olha, Deus te abençoa quando você prosperar, Deus te abençoa quando tiver tudo bem na sua vida. Então quer dizer que quando você estiver mal, doente, Deus te abandonou? E aí, por que Jesus morreu na cruz então? Não, às vezes é no teu pior momento, filho, filha, que Deus está mais agindo. Às vezes é no teu momento de mais, desânimo, desconfiança de Deus, das pessoas. Quando tudo parece dar errado, é aí que Deus está mais agindo. Por quê? Porque Ele permite circunstâncias, muitas vezes, para mudarem a gente, para nos transformarem. E você sabe que tem pessoas que se deixam transformar por Deus com mais facilidade, né? É a virtude que o padre Jonas pregava muito sobre, né? A docilidade, docilitas, né? O que é ser uma pessoa dócil? É uma pessoa que se deixa moldar, que se deixa conduzir. E o que é uma pessoa indócil? O indócil pode ser também um sinônimo de rebeldia, né? É uma pessoa que não se deixa moldar,
Tem pessoas, me perdoe, que são tão fixadas nas próprias ideias, tão rígidas nas próprias concepções, que elas não deixam Deus agir, então Deus tem mais trabalho. Então essa postura de indocilidade, de rebeldia, acaba retardando, atrasando a ação de Deus na vida da pessoa, as bênçãos que Deus tinha preparadas para essa pessoa, acabam sendo retardadas por essa indocilidade, por essa dureza de coração, por essa rigidez. Você sabe, a gente, infelizmente, eu vou usar um exemplo, né? A gente é muito fixado nas coisas que deram certo, né? Quantas pessoas, por exemplo, da indústria da comunicação, quando começou o YouTube? Não, a gente faz televisão há 60 anos. A televisão sempre deu dinheiro, a televisão sempre movimentou o Brasil. YouTube começando, e os menininhos lá de 16, 17 anos com um celularzinho em casa, os youtubers de hoje, os influencers, que a gente chama, começaram a fazer um videozinho aqui, um videozinho lá. De repente, esses meninos estão com 20 milhões de seguidores e a TV se viu bagunçada. Agora, claro, já está indo atrás, já está corrigindo o gap ali, a distância que ficou, mas teve uma dificuldade de perceber, está mudando. Por quê? Porque a gente é fixado, não deu certo aquilo lá. Então, talvez você tenha feito uma coisa que tem dado certo há 30 anos, mas Deus hoje está pedindo uma coisa nova. E muitas vezes, presta atenção, quando Deus quer fazer algo novo, Ele começa sem uma maquete, sem ali uma planta, né? Porque é assim, vou dar um exemplo básico. O sapo viu, o sapo é arranjador também, né, sapo? O sapo é tudo, né? É multi-instrumentista. O sapo viu que aquele gênero deu certo, aquele pop deu certo, aquele tipo de arranjo, ele colocou cordas ali, ou colocou outro tipo de concepção mais eletrônica. Ele viu que o cantor fez e deu certo. Não, eu vou partir dali. Às vezes dá certo. Às vezes, tudo bem, é uma tendência. Mas, muitas vezes, no universo espiritual, agora trazendo para o mundo espiritual, que a dinâmica é outra, não é a dinâmica do mercado somente. Às vezes, Deus quer criar algo novo, que vai impactar de uma forma muito grande. Só que, para Deus criar esse novo, a gente tem que se libertar de tudo que era maquete, planta velha, concepção velha, inspiração velha, porque, mas eu estou seguindo aquilo lá, mas, gente, tudo bem, aquilo lá foi bom por um tempo, mas é um tempo novo. Claro que o artista tem uma referência, mas muitas vezes o que estoura é o que traz referência com algo novo, algo que ninguém tinha pensado, que às vezes é tão simples aquela concepção, né? Aquele arranjo que o cara fez é muito mais simples que 30 que o sapo fez, mas, nossa, ele teve uma ideia, né? Original. Foi algo diferente, foi algo que tocou, que verdadeiramente acrescentou. Então, muitas vezes, presta atenção nisso, Deus vai querer que eu e você nos desprendamos daquilo que a gente já fez. Mas o padre fulano fez isso e deu certo. Mas o construtor da construtora fez isso e deu certo. Ei, Deus quer fazer algo novo, então muitas vezes você precisa se desprender do molde velho. E isso com relação à nossa vida, à nossa cultura. Eu vou ser sincero, muitas vezes, para sermos cristãos, nós precisaremos questionar a nossa própria educação, nossa cultura, que a gente recebeu dos pais, dos avós, dos tios. Padre, mas lá em casa todo mundo faz assim. Mas agora você se tornou cristão? Você está vendo que aquilo que todo mundo faz está em desacordo com a palavra de Deus? Então, pouco a pouco, você vai ter que mudar. Você tem que desafiar até as suas raízes, as suas origens. Por quê? Não é porque você aprendeu que está certo. Não é porque o youtuber está dizendo que está certo, né? Amanhã eu vou falar um pouco disso. Não é porque tal pessoa está fazendo que está certo. Então, para de fato me deixar transformar pela palavra, eu vou ter que, pouco a pouco, aprender a não fazer o que todo mundo faz, a não pensar como todo mundo pensa, a desafiar o status quo, né, que a gente costuma dizer, aquilo que está definido já, né? Que todo mundo faz assim. Sabe, Abraão viveu isso. Não tinha nenhum modelo de religião como a que começou com Abraão, que é a nossa religião. Moisés, ninguém tinha desafiado o faraó até então e vencido, não é? Elias, era só ele, 450 profetas de Baal, ninguém tinha feito o que ele fez, ninguém tinha feito o que os santos fizeram, até eles fazerem, né? Então, nos inspiremos, mas deixemos Deus conduzir a sua obra, que muitas vezes tem um elemento de novidade, e é uma novidade tão simples, sabe, que você nunca tinha pensado, mas vai ser tão eficaz, porque a intenção de uma mudança é que ela seja eficaz, não que ela me agrade. Às vezes o que você está pensando é até bonito, vai te agradar, mas Deus quer te levar no caminho da eficácia, no que vai dar certo, no que vai gerar frutos, no que vai gerar bênção para a sua vida. E como eu dizia, Deus disse, transformai-vos, né? Eu gosto demais dessa palavra, transformai-vos.
E a gente tem que se deixar transformar, viu? Deixar o novo acontecer. Não tenha medo da mudança. Como você lida com a mudança? Não tenha medo do novo, sabe? O novo precisa acontecer. É como esses dias eu via, não lembro se foi num vídeo, uma pessoa que trabalhou 60 anos na empresa, começou a empresa e passou para o filho, porque queria descansar. Aí o filho ia fazer uma mudança, o pai intervia. Aí o filho ia trazer coisas mais técnicas, mais rede social, mais automação, né, de software, essas coisas de internet, o pai não deixava. Aí o filho falou, pai, o senhor saiu, mas o senhor me deu o cargo, mas não me deu autoridade, então eu vou sair. Às vezes você dá para Deus o cargo, tu és o meu Senhor, mas você não dá autoridade, deixa eu mudar. O que adianta, né? Você e eu talvez demos a Deus o cargo. Ai, tu és o Deus da minha vida, Senhor, aleluia. A hora que Deus fala, tira isso daqui e vai para lá. Não, isso não. Opa, deixa Deus ser Deus, não é? Então, falando da transformação, você sabe que eu sou apaixonado pelas borboletas, como eu disse, né? Você sabe que existem mais de 160 mil espécies de borboletas voando no mundo, né? A mais popular que a gente conhece, já deve ter ouvido falar, é a borboleta monarca. Não é? Eu gosto demais, eu acho linda. E tem umas borboletas atípicas, a monarca é aquela mais simples, né? Tem umas borboletas, esses dias eu vi uma azul, mas um azul celeste, assim, na asinha da borboleta, e ela vinha para o meu lado, eu falei, gente, você parece até que está querendo falar comigo alguma coisa, né? Linda demais. Mas, olha, é uma beleza a borboleta, ela encanta, né? Mas para a borboleta chegar a ser borboleta, meu amigo, existem 4 processos que o padre vai dizer da borboleta, da metamorfose da borboleta. Em primeiro lugar, a borboleta não é um animal tão longevo. Você sabe que a borboleta, como adulta, ela pode viver de 2 a 6 semanas. Mas, para ela chegar a ser adulta, ela vai ser ovo por 4 dias, né? Vai ficar dentro do ovo por 4 dias. 2 semanas ela vai ficar como lagarta, né? Depois 10 dias no seu casulo e depois, por 2 a 6 semanas, como borboleta. Então, se ela viver 6 semanas, ela vai ter 70 dias de vida. Mas vamos falar sobre cada um dos ciclos. Primeiro ciclo é o ovo. A mãe borboleta encontra uma folha ali, né? Porque a borboleta é um animal polinizador, né? Ela recolhe o pólen também ali das flores, né? Encontra ali uma folhazinha e bota os seus ovinhos, bem pequenininhos, bem bonitinhos os ovinhos da borboleta. Então, o ovo, o que é? É um organismo composto por uma célula que vai se desenvolvendo e se transforma em um organismo complexo, né? Então, o ovinho vai ali, tem aquela proteção, né? Aquela casquinha, que é frágil, mas para o que ela precisa é o necessário, né? Deus não cria nada errado na natureza. Então, ela fica ali por 4 dias. Então, é um processo que ela está ainda em formação. E o que significa o processo do ovo, né? Eu quero trazer tudo isso para a nossa vida espiritual, para não ficar só uma aula de ciência, né? O processo do ovo é o processo da decisão, né? O que é decisão? É dar cisão, é cortar o que não deve e assumir o que eu devo. Por exemplo, quando eu tomo uma decisão, eu quero ser mais de Deus. Quando eu tomo uma decisão, eu quero ser santo. Quando eu tomo uma decisão, eu quero emagrecer, que seja. Eu quero mudar o meu jeito de ser mãe, de ser pai. Eu quero começar a fazer exercício, eu quero começar a ler mais. O ovo é a fase da mudança, é ali que tudo começa, é ali que a direção é traçada, né? Então, na vida espiritual e na vida em geral, nós precisamos ter uma decisão para a direção certa, para a transformação, para a metamorfose que nós precisamos viver e que Deus quer realizar. E a fase do ovo não é fácil, gente, porque é uma fase também de escondimento, é uma fase de indefinição, mas é preciso. Sem tomar a decisão, talvez hoje, Deus está falando com você, é você, e dizendo, toma uma decisão. Sai desse relacionamento errado. Você sabe que esse adultério é errado, não é da vontade de Deus. Talvez Deus está dizendo para você, saia dessa vida de prostituição, abandone essa bebedeira, abandone essa promiscuidade, esse jeito corrupto de trabalhar. Você está enriquecendo, mas é corrupção, é roubo. É a decisão. Sem essa decisão, a metamorfose nem começa. Sabe? Ai, padre, eu já tentei, comecei, não deu certo, voltei atrás. Agora é diferente, você não está decidindo sozinha. O Espírito Santo já está aí sobre você, falando no teu coração. E Ele vai te ajudar. Eu sinto que o Espírito Santo já está falando no coração de muita gente. Com você. Ovo. 4 dias. Depois vem o processo da lagarta. É uma fase que representa o crescimento, né? Mas veja bem, a lagarta, interessante, né?
ela vive por 2 semanas e ela come mais que o padre com fome. A missão principal da lagarta é se alimentar, sabia? Ela come muito, 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 muito. Ela só come, porque é a fase que ela vai armazenar alimento, armazenar nutriente para suportar a próxima fase, que é a do casulo, da transformação, onde de fato ela vira uma borboleta, né? Então imagina quanto alimento não precisa para a transformação, né? Mas ela come, né? E ela começa a se preparar por uma série de mudanças corporais, viu? Transformando a sua forma externa e a sua estrutura interna. Então ela começa a se alimentar. E é uma fase difícil, porque a lagarta é um ser feio, né? Indefinido. Ela não é o que ela era, a ovo, não é o que ela será, a borboleta. O que ela é? Nada. É a fase do alimento. E na vida espiritual, essa fase é muito importante. Não só na vida espiritual, isso aqui serve para qualquer dimensão da vida, mas eu estou trazendo para a espiritualidade. Nessa fase, depois da decisão, você precisa se alimentar de coisas boas. Se alimentar da fé, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da vida de oração, se alimentar de companhias de pessoas boas, que buscam a Deus, que te levam para o céu, que te aconselham coisas boas. Você precisa se alimentar lendo a vida dos santos. Você precisa se alimentar vendo filmes dos santos. Você precisa se alimentar com boas conversas. Gente, eu não sei como tem pessoas que aceitam perder tempo com conversas que não levam para lugar nenhum. Ou falando mal dos outros, ou às vezes não é nem falando mal, mas é uma coisa sem propósito, sabe? Então, né, eu entrei, né, quando eu vi eu estava dentro, né? Então, legal, muito profundo esse papo, né? Sabe, tudo bem, não é que a gente tem que ser intolerante, às vezes você está conversando com uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem muito um assunto legal, mas não é nisso que eu estou falando, isso é uma caridade. Estou falando do tempo que a gente perde, às vezes no TikTok da vida, com tanta coisa sem propósito. O seu tempo é precioso, você precisa usar o seu tempo para se alimentar das coisas do alto. Tem tanta gente que conhece tanto de tanta coisa, já viu vídeo sobre tudo, sobre o sexo dos anjos, sobre a importância de reciclar o plastiquinho que vai na ponta do cadarço do tênis, mas não sabe nada sobre a Bíblia. Eu fico admirado, eu dizia no acampamento esse final de semana aqui, repito, que às vezes a gente que é padre, né, às vezes eu preparo uma pregação, por exemplo, sobre o filho pródigo, e pego lá o sentido da aliança no Antigo Testamento, na época de Jesus, a palavra em grego, a palavra nisso. Chego lá e pergunto, quem conhece a passagem do filho pródigo? Tem 200 pessoas, 4 levantam a mão. Falo, ai, onde foi que eu errei? Deixo tudo que eu tinha preparado para dizer o mínimo. Porque a pessoa não lê, não conhece a Bíblia. Mas vai perguntar da novela. A novela ela conhece. Vai perguntar a namorada do cantor lá, que fez uma cirurgia nas partes do corpo lá e está mostrando na internet. A pessoa está por dentro de tudo, sabe quantos anos a pessoa tem, sabe lá quanto a pessoa ganha, sabe que a pessoa não pagou aluguel. Sabe? Do que você tem se alimentado, filho, filha? Ai, padre, é que a minha vida é muito corrida. Olha, é você que sabe. Você quer continuar nessa mesmice, vivendo essa vida, desculpa, às vezes sem a plenitude que Deus quer te dar? Você que sabe, mas se você quer mudar, se você quer ser mais feliz, se você quer ser abençoado, se você quer superar essa depressão, esse medo, essa ansiedade, você precisa de posturas novas. A lagarta se alimenta. E do que você tem se alimentado? Porque eu digo para você, se você não se alimentar bem, quando chegar a hora do casulo, meu amigo, você não aguenta. Você não aguenta, porque é a vida de oração que nos sustenta na tempestade depois, sabe? Então vamos para a terceira fase, é a fase que é chamada crisálida ou pupa, né? Cientificamente falando, mas é a fase do casulo. O que acontece nessa fase, gente? Nessa fase a borboleta fica presa dentro do casulo, né? É uma verdadeira transformação que acontece. É dolorido, sabe? Ela fica no casulo, ninguém vê. É um tempo de escondimento. É um tempo de retiro, né? É aquela pausa que todo mundo precisa fazer. Você sabia que muitas vezes na vida da gente, a gente já, talvez tomou a decisão, está se alimentando, mas a gente não entende que tem a fase do casulo, é a fase do escondimento. Deus vai te esconder por um tempo. Parece que as pessoas não vão reconhecer o que você tem de bom. Parece que os seus esforços não vão ser recompensados. Parece que você vai estar ali num bastidor que você não queria estar. Mas a vida precisa dessas pausas para processar as mudanças que já aconteceram
e para direcionar as novas mudanças que precisam acontecer. Por isso eu acho importantíssimo o tempo de retiro, né? Tempo de retiro. Como eu gosto desses tempos de retiro espiritual, me ajudam muito, me centram, né? Eu sei que nem todo mundo pode, você que tem uma criança pequena, talvez você não pode como eu, padre, que fico lá 3 dias em silêncio no mosteiro. Mas você não pode uma manhã, você não pode 2 horas, você não pode ficar sem o celular uma tarde, rezar, pegar uma palavra de Deus e meditar sobre aquela palavra. Duvido. Se não puder uma tarde, não pode meia hora, não pode acordar mais cedo antes das crianças acordarem, não pode, filho, você que faz faculdade, tirar um tempo no meio do dia, ou depois da hora que você chega, se você é uma pessoa noturna, chega da faculdade, ou antes de acordar, se você é uma pessoa matutina, né, da manhã. A gente precisa refletir. A nossa sociedade está doente porque a gente não reflete. Esses dias eu conversava com uma grande amiga, ela dizia: padre, eu sou muito orgulhosa de mim mesma, assim, porque eu aproveito todo o tempo, né? Eu estou na esteira pedalando, eu estou vendo um podcast sobre inteligência emocional. Ela me dizia, toda orgulhosa de si. Eu estou escovando o dente, eu estou vendo um vídeo sobre isso. Eu falei assim: em que momento o seu cérebro tem silêncio para processar tudo que você recebeu? Ah, padre, quando eu estou dormindo, né? Quando eu estou dormindo, o seu sono em primeiro lugar. Quando você vê tanta coisa assim, a qualidade do seu sono fica muito ruim, ela decresce muito. Porque o seu cérebro precisa de tempo para processar tanta informação, né? Tanto insight. Talvez você precisava ser mais produtiva, deixando o seu cérebro em silêncio por 2 horas. A gente não suporta mais o tédio, né? Para mim é difícil também, eu digo para todos nós, porque nós estamos acostumados com estímulos excessivos, né? Mas a casulo é o tempo de ficar em silêncio. Ai, padre, eu fiz uma coisa muito produtiva. O que você fez? Nada. Deixei meu celular, fiquei somente refletindo, ou lendo, ou rezando. Gente, a leitura, nossa, a gente está lendo cada vez menos, mas a leitura nos faz tão bem. Você que está ansioso, ansiosa, experimenta tirar meia hora do seu dia para você ler a Bíblia, sem celular. Ai, padre, eu vou ler no celular. Lê no papel a Bíblia mesmo. Cadê? Não tem problema ler no celular, não é pecado, né? Eu já falei isso aqui. Tem gente que fala assim: um dia eu estava fazendo um programa, a Bíblia não estava lá, eu usei o celular. A pessoa falou: nossa, onde já se viu? Eu falei assim: isso é modernismo. Eu falei: então, filha, tem que ler no papiro em aramaico, porque a Bíblia, o papel, foi inventado no século XVI também, é modernismo também, né? Não é esse o princípio, entendeu? O princípio é que, às vezes, você está lendo no celular e chega uma mensagem e se distrai. Então, prefere a Bíblia. Se não tem a Bíblia, ler no celular não é pecado, né? Não é pecado, mas eu prefiro o papel. Se você fizesse isso, sabe, quanto ajudaria? Você estaria menos ansioso, você seria menos impulsivo. Olha, São Bernardo dizia que o demônio gosta de pescar em águas turvas, agitadas. Quando a gente está muito agitado, a gente não discerne com exatidão as coisas, a gente vai sendo levado, sabe? E o inimigo muitas vezes nos leva a escolhas pobres, ruins, na nossa agitação. Então, o tempo da casula, sabe? Do casulo, desculpa, é o tempo de olhar para dentro de nós, de fazer uma avaliação honesta de onde a gente está e onde a gente quer ir, né? As mudanças pessoais também requerem pausa, gente. Pausa, reflexão, preparação. Às vezes o seu casulo é uma preparação, né? Para aquilo que você vai viver na próxima fase. Eu lembro uma vez de um exemplo de uma pessoa que ela queria muito um cargo de gerência na empresa. E uma pessoa muito cristã. E ela tinha aptidões, ela tinha muitos dons, preparação e formação para isso. Só que essa pessoa, ela era uma pessoa assim, muito instável emocionalmente e insegura. Então ela levava muito problema para casa, ela se preocupava muito com a opinião dos outros. Ela, sabe, não conseguia separar as coisas. Alguém falava, ela levava no pessoal por causa da insegurança. Então, enquanto ela não conseguiu resolver essas coisas, Deus não deu a ela o cargo de gerência, porque senão ia ser kamikaze, né? Ia matá-la, né? Então, às vezes, Deus está te deixando no casulo para você mudar algumas coisas que você precisa mudar. Não é punição, é preparação. Casulo. 4ª e última fase. É a fase da borboleta adulta, ou imago, né? Chamada também imago, né? Essa fase representa a realização, a transformação, né? A completa renovação. É a fase que a borboleta está viva, pronta para viver a sua vida plenamente, né? Para desfrutar da sua liberdade e exibir a sua beleza para o mundo. A fase da borboleta é quando Deus já fez em nós a obra dele, boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. É quando ele já fez a beleza em nós e a gente pode exibir a beleza dele em nós para o mundo, para que as pessoas, vendo o que ele fez em nós, deem glória a ele, né? É a fase da beleza, sabe? É uma fase que a gente é capaz de voar. É uma fase onde Deus mostra a sua obra. Mas veja bem, cada fase tem a sua dificuldade. Ser ovo não é fácil.
Ser lagarto, um ser indefinido que só come, não é fácil. Ser casulo escondido ali, fechado, não é fácil. E ser borboleta também, voar, desbravar o novo, não é fácil, sabe? Mas Deus nos dá a sua graça para vivermos cada uma dessas etapas, para vivermos cada um desses momentos. Mas é preciso se transformar, é preciso não se conformar com esse mundo. Porque veja bem, a vida da gente ela foi feita para crescer, para evoluir. Se a gente não evolui, a gente entra num estado existencial de frustração. Você percebeu que tem muita gente que é frustrada, e quanto mais a frustrada é, mais frustrada a pessoa é, mais ela destila a sua amargura por onde ela passa. Mais ela critica, mais ela acusa, mais tudo está ruim para ela, né? Então a nossa vida precisa crescer. E tem mudanças que Deus quer fazer na sua vida, filho, filha. Quer fazer na minha vida. Mudanças as quais a gente precisa fazer algumas e outras deixar Deus fazer, né? Você sabe, tem mudanças que Deus precisa fazer na nossa forma de sentir. Você percebeu? Às vezes Deus tem que mudar, fazer mudanças internas, né, em nós. Mudar a forma como nós sentimos diante das coisas, como nós reagimos, né? Às vezes você e eu não estamos temperados, não estamos equilibrados para reagir diante dos nãos, diante do que as pessoas nos falam, diante dos desafios, diante das pessoas que nos questionam, né? Porque nem todo mundo vai nos aplaudir. Eu concluí uma coisa, antigamente eu ficava tão triste quando eu era padre novo, quando eu li aquela passagem que Jesus foi rejeitado em Nazaré, e sabendo que eu não sou melhor que Jesus, eu também viveria isso em alguns momentos, né? Eu falava, não é justo, Senhor, né? Depois eu fui entendendo que a rejeição das pessoas diminui, afeta, ataca o meu orgulho, e o orgulho é o que mais pode me roubar o céu, que é o pecado de Lúcifer. Então hoje eu sou feliz quando eu percebo alguma rejeição. Sabe, eu sei que está me beneficiando. Não é que eu sou masoquista, não, tá? Claro que humanamente a gente sente em algum momento, né? Mas eu sou feliz de verdade, eu mudei essa chave, né? Então, às vezes a gente precisa mudar a maneira como a gente se sente diante das coisas, sabe? A maneira como você se sente quando alguém te rejeita. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. A maneira que eu me sinto quando algo não dá certo. Não é que a gente vai ser anjo, às vezes a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, é natural. Mas a gente precisa mudar a maneira como a gente pensa, os nossos valores. Tem pessoa que está na igreja, mas não sabe ser generoso, generosa, quer tirar vantagem de todo mundo, pega emprestado, não paga. Você está com uma cabeça de pagão, você está dando contra-testemunho, desvia as coisas. Eu sou cristão, entrei na política. Que bom, se é a sua vocação, Deus te abençoe. Mas faça uma política de jeito cristão. Senão você está se pervertendo. E não, é que todo mundo é assim. Não, você não é todo mundo. Já ouviu tua mãe te falando isso? E tem que fazer algumas renúncias. Você sabe que o que mais agrada a Deus não é as suas conquistas, são as suas renúncias. O que mais agrada a Deus não é o que você fez, eu evangelizei, eu curei. Não, é o que você deixou de fazer para agradá-lo e para se adequar à vontade dele. Sabe? Então, às vezes, você vai ter que mudar a maneira como você pensa, você vai ter que mudar o seu temperamento. Você é muito grossa, você é muito impulsivo, você trata as pessoas mal. Está errado. Talvez você vai ter que mudar o seu posicionamento diante das coisas. Talvez você vai ter que mudar de emprego, talvez você vai ter que mudar de cidade, talvez você vai ter que mudar o seu jeito de ser esposo, de ser pai, de ser mãe. Como aquela mãe que se doa para o filho, se doa, mas não ensina o filho a ter empatia. O pai que não ensina o filho a entender que o pai e a mãe também sofrem, também têm dor. Se doou muito, mas está criando um egoísta. Talvez você tenha que mudar o seu jeito de ser mãe, o seu jeito de ser pai, o seu jeito de ser filho, o seu jeito de ser padre. Você tem que mudar o que você deixa as pessoas fazerem com você. Ninguém valoriza o meu trabalho, todo mundo abusa de mim. Talvez você deixou, né? Ninguém faz com a gente o que a gente não deixa, né? Então, talvez você tenha que mudar isso. Mudar no seu trabalho. Mas todo mundo me pede muita coisa. Faz o que você consegue e faça. Aprenda a fazer as pessoas esperarem, né? Talvez você tenha que mudar, é tempo de mudança. Faça as mudanças que você precisa fazer, né? As ativas, e deixe Deus fazer as mudanças que Ele precisa, que só Ele pode fazer. Olha, dói, mas quando a gente começa a voar como borboleta e vê a obra linda, boa, perfeita, agradável que Deus fez, olha, tudo compensa, tudo vale a pena, tudo, sabe? Nada vai se igualar ao que Deus pode fazer e está fazendo e fez, né, com a sua obra.
Enfim, é um pouco disso. Vamos rezar e vamos cantar, entregando o nosso coração ao Senhor. Amém.